Bom, pessoal, para quem está entrando e não está entendendo muito bem essa live, é porque, na verdade, foi uma entrevista proposta pelos alunos do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás. Como eles fizeram várias entrevistas nessa semana, desde segunda-feira, o Instagram acabou limitando a quantidade de lives que eles podem fazer, e a minha, agora de quinta-feira, eles acabaram tendo um problema no perfil deles, e portanto eu comecei aqui, mas estou esperando o perfil para poder entrar direitinho e a gente começar com eles, ok? Olá! Ah, tudo bem, Fernanda? Tudo bem e você? Tá tentando me escutar? Tudo ótimo, sim. Tá Eu bom, que já ótimo. falei aqui mais ou menos para quem está entrando sem saber exatamente o que está acontecendo, mas expliquei o problema que vocês tiveram no perfil de vocês. Uhum. Enfim, pode tocar aí, que na verdade hoje eu só vou responder. Hoje você é nosso convidado. Pois é. Então, nós tivemos problemas técnicos, gente. O Marcelo já falou pra vocês. Então, só falando a introdução que eu já comecei no outro perfil. Hoje é o nosso último dia da Semana Internacionalista aqui, agora no Instagram do Marcelo, mas originalmente no Instagram do RI da PUC. Então, só a primeira live ficou salva, infelizmente, mas a gente vai fazer outros tipos de eventos desse jeito e essa também vai ficar salva no nosso feed. Então, vamos começar com a entrevista, né? Sem mais delongas. Marcelo, você pode se apresentar para quem não te conhece ainda, por favor? Claro, Fernanda, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite e também parabenizar vocês pela iniciativa. Para mim é uma alegria muito grande poder falar para o curso de R da PUC. Afinal, foi onde eu me formei e também tenho excelentes lembranças de lá. Como eu falei, vai ser um pouco diferente para mim, porque como jornalista eu estou mais acostumado a fazer perguntas, a ser o entrevistador, e hoje eu estou na posição de entrevistado, né? Mas eu espero estar preparado para as suas perguntas. E você já começou pedindo para eu contar a minha trajetória. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque primeiro eu gosto muito de conversar e eu acho que a gente tem alguns assuntos mais interessantes para tratar ao longo da live. Bom, primeiro, antes de tudo, eu comecei na cara e na coragem com um blog. Eu estava no terceiro período e comecei esse blog. E algum tempo depois, na verdade, mais ou menos na mesma época, eu acabei começando a escrever alguns artigos para o jornal Diário da Manhã, na seção de opinião deles. Diário da Manhã é um jornal aqui de Goiânia. E depois eu consegui um emprego como redator da agência de notícias da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Portanto, eu acompanhava ali basicamente a política goiana, as sessões plenárias dos deputados estaduais, as comissões, as audiências públicas. Nesse ponto aqui já é interessante falar algo, porque eu desde sempre tive muito interesse em política a todos os níveis, tanto a política local, a política goiana, a política nacional, a política brasileira, a política internacional a nível mundial. Eu, depois do almoço, quando eu era mais novo, eu começava a assistir o programa eleitoral gratuito em época de eleição para poder decorar os nomes dos candidatos, os números dos partidos. Então, já ter essa noção da política, a política de Goiânia, que mais especificamente me ajudou bastante também para poder fazer esse tipo de cobertura. Da Assembleia, eu acabei saindo por conta própria. Eu resolvi sair para fazer uma viagem para o Egito como voluntário. Eu acho que depois a gente vai falar sobre isso também um pouco. E quando eu voltei do Egito, a minha intenção, na verdade, aí já era o meu último ano da faculdade, certo? Era o ano do TCC e a minha intenção era voltar para Goiânia, começar a trabalhar também de forma voluntária para a organização que me levou ao Egito, que foi a ESEC. Inclusive, se eu não me engano, eles fecharam o escritório deles aqui em Goiânia durante a pandemia agora. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza disso. E eu resolvi ter um tempo, um ano mais tranquilo para poder me dedicar ao TCC. Eu ia fazer esse trabalho aqui de forma voluntária para a ESEC e ia continuar com o meu blog. Aconteceu de eu receber um convite para poder transferir, entre aspas, transferir basicamente o que eu escrevi no meu blog para o Jornal Opção.
que é um jornal também daqui de Goiânia, a princípio, nesse momento aí, sem nenhum tipo de remuneração. Na verdade, só para contextualizar, nesse meu blog eu só escrevia sobre assuntos internacionais, certo? Então, isso foi mais ou menos em março de 2017. Para mim foi até melhor dessa forma, porque a minha intenção era ficar como voluntário da ESEC e ter o blog durante esse último período do TCC, certo? Então ali eu estava conseguindo transferir o meu blog para um site onde eu ia conseguir ter um retorno muito maior em audiência, eu conseguia atingir um outro público. Então eu estava achando maravilhoso, para mim estava perfeito. Aconteceu o dia. 2 semanas depois de eu começar esse blog, um jornalista do Jornal Opção saiu, abriu uma vaga. E eles precisavam chamar alguém para início imediato. Como eu já escrevi ali, ele já conheceu o meu texto, eles me chamaram. Foi muito sem querer, foi muito por sorte também, na verdade, de ocasião de oportunidades, não estava ali no momento certo e tal. E comecei a trabalhar para eles em maio de 2017 como repórter. Um ano e pouco mais de um ano depois, eu já em 2018 eu recebi o convite para me tornar editor do jornal. Isso, só que eu não assumi já naquele momento, porque isso foi final de maio, início de junho de 2018, que era o momento ali que eu estava indo para a Copa do Mundo da Rússia, para cobrir a Copa do Mundo da Rússia. Mas eu já viajei para a Copa sabendo que quando eu voltasse eu ia assumir como editor, e foi um período muito importante, porque foi o segundo semestre de 2018, ou seja, foram as eleições de 2018. Depois disso, eu também, agora já em janeiro de 2019, eu resolvi de novo sair por conta própria. Outra coisa que eu acho importante também para quem está aí entrando no mercado de trabalho, está querendo receber um pouco de dica, saiba o seu tempo, né? Saiba o seu tempo. Se não estiver satisfeito com alguma coisa, analise, veja se vale a pena sair ou não, mas foi basicamente isso que eu fiz e resolvi. Aí nesse momento eu já estava formado, já havia um ano, resolvi ir para São Paulo fazer uma pós-graduação. E agora no início desse ano eu tive uma curta passagem com uma experiência de produção de conteúdo sobre China e comércio exterior para mídias digitais, basicamente Instagram, o que é algo interessante também, porque mexe com RI, né, mexe com relações internacionais, mexe com comunicação, não é jornalismo, não é reportagem, então, mas mexe com comunicação. E terminei a pós-graduação no meio do ano, e agora estou de volta a Goiânia já há um mês, com alguns projetos que em breve eu vou poder dar mais detalhes. Basicamente é isso. Muito obrigada, Marcela. Então, você já deu o pontapé inicial para a gente falar um pouco sobre como foi a sua transição entre internacionalista e jornalista, né? Então, minha pergunta é, em que momento você percebeu que você queria ser jornalista e como foi se adaptar de internacionalista para jornalista? Então, quando eu percebi foi justamente ali no início do terceiro período, quando eu abri esse blog. Eu explico. Até então, eu acho que todo mundo que faz relações internacionais tem esse dilema, passa essa dúvida de que vou trabalhar com o quê? Né? Porque, afinal de contas, é bastante amplo. Você pode trabalhar no setor público, seja como concursado, seja como comissionado numa assessoria internacional, pode trabalhar no setor privado, no comércio exterior, pode trabalhar também no terceiro setor, com ONGs, etc. Enfim, há uma grande gama de oportunidades. Eu não sabia o que eu queria, não tinha isso claro ainda estava no terceiro período, mas eu sabia que eu gostava muito do curso. Adorava os debates em sala de aula e queria me manter sempre atualizado sobre o que acontecia no mundo. A partir daí, eu resolvi começar a seguir jornais e jornalistas do mundo inteiro. Então, por exemplo, eu tinha interesse em saber o que estava acontecendo na Rússia. Eu ia buscar pessoas que falavam sobre Rússia. Eu tinha interesse sobre a China, ia buscar sobre a China. Oriente Médio, que é a região que eu mais tenho interesse hoje em dia, ia buscar sobre o Oriente Médio. Enfim, qualquer região do mundo eu ia lá e buscava, claro, jornais que tinham conteúdo em algum idioma que eu conseguia falar, né? Porque árabe eu não sei falar, mandarim eu não sei falar, russo eu não sei falar, mas tem jornais ali em inglês e até mesmo em espanhol também em alguns casos. Até que chegou um momento que me deu um clique na cabeça, eu olhei para o que eu estava lendo de conteúdo jornalístico e pensei, poxa, eu posso fazer isso também, né? Eu acho que eu posso fazer isso também. E foi aí que eu comecei com o blog.
Então o blog foi o início de tudo e depois consegui cativando espaço pouco a pouco e fui me desenvolvendo nessa área. Com muita sorte, não nego, mas foi basicamente isso. E a adaptação, acho que eu já até entro um pouco em algo que eu acredito que você queira perguntar sobre quais características que um jornalista nessa área deve ter. A adaptação ela foi fácil, na verdade. Primeiro, bom, em Goiás, teria que sempre cobrir política goiana, como eu falei anteriormente, eu já tinha essa noção de política goiana. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já sabia quem eram os políticos, já sabiam como as coisas funcionavam, porque desde sempre, desde 10 anos de idade, eu gostava de entender sobre isso. Mas tem algumas características que eu acho essenciais para esse tipo de profissional, que na verdade são muito, mas muito parecidas mesmo com as características de um internacionalista. Eu vou falar aqui e vocês vão até pensar, mas você está falando a mesma coisa de um internacionalista. É mais ou menos por aí. Primeiro, tem que falar idiomas. Tem que falar, pelo menos, inglês e espanhol. E aí eu tenho como recomendação buscar aprender um outro idioma além desses dois. Porque o inglês e o espanhol, nessa área, tanto no jornalismo internacional quanto na área do profissional de relações internacionais, esses dois idiomas eles já são o básico. Então, se você tiver um idioma a mais, ele vai ser o diferencial, certo? Além dos idiomas, outra coisa que é fundamental é gostar de ler e escrever. Gostar de ler e escrever é fundamental tanto para o jornalista internacional quanto para um internacionalista. Além disso, estar sempre disposto a viajar. Mais uma vez, é uma característica inerente a essas duas áreas. E, por fim, estar disposto não estar disposto, mas na verdade ter habilidades de se comunicar, ter habilidades de comunicação. E é interessante, porque o jornalismo, na verdade, ele está dentro da área maior que é a área da comunicação, que abrange, além do jornalismo, publicidade, marketing, né, e relações públicas. E eu acho que comunicação e RI, aí falando não só do jornalismo, mas da comunicação como no geral, acho que comunicação e RI tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se você for notar todas as lives que vocês fizeram de segunda a quarta, segunda, terça e quarta, em todos os casos, tanto da Clara quanto da Inessa, e também ontem com a Carol, as três, elas precisam se comunicar com outras pessoas. Em qualquer negociação que você faz com qualquer pessoa, você precisa saber comunicar. Então, eu acho que isso é essencial. São duas áreas muito, muito interligadas. E eu, inclusive, no caso do jornalismo internacional, eu até sou entusiasta e faço essa sugestão de que se inclua uma disciplina de jornalismo internacional na grade de relações internacionais. E eu não estou aqui inventando nada, porque isso já existe. Eu não sei dizer em quantas universidades, mas eu sei que, por exemplo, que na PUC de São Paulo, existe uma disciplina de jornalismo internacional que é obrigatória, se eu não me engano, no 5º período. Que seja uma disciplina eletiva, uma disciplina optativa, mas pelo menos que se tenha essa opção. Porque mesmo que o profissional, ali o estudante, na verdade, ainda ele não tem interesse em seguir essa área, ele precisa entender como funciona essa área. Porque é por meio do jornalismo que a gente vai ficar sabendo de muita coisa que acontece no mundo, independentemente da área que você for seguir. Se você for seguir o comércio exterior, se você for seguir a diplomacia, se você for seguir qualquer área dentro das relações internacionais, você precisa estar atualizado sobre o que acontece no mundo. E para isso, o jornalismo é internacional. Inclusive, daqui a pouco tem eleições nos Estados Unidos, a gente vai saber do resultado como? Pelo jornalismo. É claro que o Trump e o Biden, eles podem lá divulgar no Twitter o resultado, a gente vai saber o resultado, mas a apuração, as análises, essas coisas, tudo por meio do jornalismo. Então é importante, no mínimo, entender como funciona essa área. Muito interessante, muito válido, adorei, inclusive já queria implementar. Mas, então, ainda dentro desse tópico, para você, quais foram as vantagens e as desvantagens de ser um internacionalista no mundo jornalístico? No caso do jornalismo internacional, como eu falei, sempre foi muito interligado. Então, o fato de ter vindo dessa área de RI me deu, na verdade, uma visão mais ampla. Uma visão que não é uma crítica ao curso de jornalismo, certo? Mas uma visão que um jornalista formado na área não teria.
porque ele não estuda coisas tão amplas como no curso de Relações Internacionais. Dou um exemplo. Para mim, um dos melhores jornalistas do Brasil hoje, em todas as áreas, não só na área internacional, é o Jamil Chad, que é correspondente do UOL e da Rádio Bandeirantes em Genebra, na Suíça. Ele tá na Suíça há quase 20 anos, há 20 anos já, eu acho. Ele se formou em Relações Internacionais. E lá na Suíça, ele cobre ONU, por exemplo. Então, para uma pessoa que vem de Relações Internacionais, é muito mais fácil você entender como funciona a dinâmica da ONU, uma votação, como funciona o Conselho de Segurança, do que uma pessoa que veio só do jornalismo. É claro que muitos jornalistas que atuam nessa área internacional, eles acabam também se especializando em relações internacionais, seja por uma pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, mestrado. Mas o caminho inverso também é válido, o caminho inverso de formar em relações internacionais e depois se especializar em jornalismo e seguir essa área. E é importante dizer, é uma outra discussão para várias lives, é uma coisa muito complexa, mas não precisa ser formado em jornalismo para ser um jornalista, é uma decisão que o STF deu já há alguns anos, então não precisa do diploma, certo? Então por isso que existe essa possibilidade. Entendi. Tá bom. Então a gente vai falar uma pergunta que você já adiantou um pouquinho. Ótimo. Então, para falar um pouco sobre que características você acha que um jornalista internacional tem que ter? Então, são basicamente essas, né? Eu já até falei que eu teria me adiantado, mas a questão de falar idiomas, inglês e espanhol no mínimo, e no caso mais um, se for possível, se vocês que estão ouvindo aí ainda não dominam inglês e espanhol, comecem a correr atrás disso. Se já dominam, ou quando forem dominar, tentem correr atrás de um outro idioma. Tá disposto a viajar e ter gosto por leitura e por escrita. E não só gosto, mas ter aptidão para poder escrever, principalmente. E saber se comunicar. Eu acho que essas são as 4 dicas mais essenciais, né? Idiomas, ler e escrever, viagens e comunicação. Certo. Então, agora a gente vai voltar um pouco para você e para a sua carreira, para a sua trajetória. Então, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho voluntário. Eu sei que você foi para a Índia, você já falou um pouco que você foi para o Egito. E como foi esse processo de fazer e como foram essas experiências para você? Olha, Fernanda, tanto na Índia quanto no Egito, o principal para mim foi ter contato com gente, certo? Na Índia, eu dei aulas de inglês numa favela em Nova Delhi, uma favela basicamente habitada por Dalits, que são a subcasta. Eu não sei se vocês se lembram da novela Caminho das Índias, isso era bem nítido ali, eu ajudava a explicar um pouco. Na verdade, Dalit não chega nem a ser uma casta, é uma subcasta, está abaixo das castas, é o que eles chamam de a sola do pé, ou seja, é quase ninguém para a sociedade. As castas, vale contextualizar, na Índia elas foram proibidas por lei logo depois da independência do país, do Reino Unido. Mas socialmente ainda é algo muito enraizado, ainda existe. Então eu trabalhava com essas pessoas. No Egito, eu trabalhava com refugiados, na verdade, principalmente refugiadas, mulheres, e algo até interessante, porque muitas vezes a gente vê muitos homens nesses caminhos, nessas trilhas de refugiados até a Europa e tal, mas ali naquele momento eram basicamente refugiadas, mulheres. Havia, sim, alguns homens, mas eles eram minoria, e no caso de mulheres, alguns agravantes, porque, basicamente, quase todas elas tinham um histórico de terem sido abusadas sexualmente. E abuso sexual eu estou falando um termo mais simples, mais brando para estupro. E estupro é uma arma de guerra. Então elas fugiam disso também. Então, ouvir essas histórias mexia comigo. Tanto as histórias das crianças a quem eu dava aula na Índia, dos Dalits, na favela de Nova Delhi, quanto as histórias das refugiadas no Egito. E aí, só para também contextualizar, a maioria eram de países africanos, certo? Sudão do Sul, por exemplo, eu acho que era o país de origem mais frequente, mas também tinha da Síria e tal. E essa questão de ter contato com gente eu acho fundamental, porque muitas vezes, e isso eu acho errado, o internacionalista, assim como em outras profissões, acabam, de alguma forma, se fechando dentro de casa, no seu escritório, no conforto, no ar-condicionado, e perde o contato com as pessoas.
perde o contato com as pessoas que estão ali na rua, que estão sofrendo, né? Isso é essencial, a gente ter essa noção de mundo e saber que o mundo não é tão simples assim, que o mundo é complexo, que tem muita gente sofrendo e que a gente pode tentar fazer algo. E aí não precisa nem viajar, se for o caso, não precisa ir para a Índia ou para o Egito. Pode fazer aqui em Goiânia também. Eu já visitei algumas invasões em Goiânia, por exemplo, na região noroeste, no caminho, na saída para Goianira. Na verdade, em alguns casos, é ainda mais impactante do que alguns lugares que eu fui na Índia, por exemplo. Aqui em Goiânia. Então, essa questão de ter o contato com gente é essencial. Se for possível ter essa experiência internacionalmente falando, melhor ainda. Mas se não for possível, que se faça pelo menos localmente, aqui em Goiânia. E aí, só para tentar trazer alguns exemplos de como o mundo realmente é difícil, como o mundo não é simples e a gente precisa ter contato com as pessoas. A ONU, que é a principal organização internacional, ela é super importante. Aqui eu vou fazer uma crítica a ela, mas não uma crítica ao multilateralismo. Eu acho que instituições multilaterais ainda são importantes. Mas a ONU, ela tem missões de paz com os capacetes azuis. Por exemplo, o próprio Brasil já, na verdade, envia ainda vários soldados, são quase 300 soldados em 9 missões mundo afora. No Haiti, por exemplo, teve uma missão liderada pelo Brasil, na República Democrática do Congo. E aí, soldados de outros países que estão a serviço da ONU, eles já praticaram o abuso sexual, ou seja, o estupro, contra mulheres e crianças nesses locais. Soldados da ONU, vejam só. Soldados da ONU. Então, assim, para ter noção de como o mundo realmente não é fácil, que até na ONU, isso acontece. Então, a gente precisa ter contato com gente, a gente precisa saber as histórias das pessoas, não só ficar no nosso conforto. É clichê, sai da zona de conforto, mas aqui é essencial. A gente precisa ter contato com gente, a gente precisa conhecer as pessoas, conhecer as verdadeiras histórias. Com certeza. Muito interessante essa sua experiência, essas suas colocações. Então, ainda nesse tópico, de onde vem essa oportunidade de fazer o trabalho voluntário? Lembrei. Eu tenho um amigo que ele tinha feito com essa organização, a ESEC, ele tinha ido para a Polônia, isso em 2014, antes de eu ir para a Índia pela primeira vez. Eu fui para a Índia, depois, 2 anos depois eu fui para o Egito. E conversando com ele, eu acabei conhecendo essa organização, acabei indo pesquisar, entrei em contato e fui pensando em projetos, porque eles têm uma série de projetos que você pode se aplicar. Eu apliquei na caso da Índia para dar aula de inglês, no outro, no caso do Egito, para dar assistência a refugiados. E aí, inicialmente, a minha ideia era até ir para a Colômbia, eu bem me lembro. E resolvi ir para a Índia porque eu estava querendo uma experiência de fato muito diferente do que a gente está acostumado, uma cultura muito diferente, essas coisas. Então foi mais ou menos por aí. Entendi. Então agora vai ser um choque, que a gente vai mudar completamente de assunto. Mas então, vamos lá. Você teve muitas experiências, a gente já falou um pouco delas aqui. Eu sei que, além das que a gente falou, você cobriu a Copa na Rússia em 2018, já entrevistou vários embaixadores e já foi em mais de 50 países. Então, eu queria saber, dentre dessas experiências, qual ou quais foram suas favoritas? Essa é a pior pergunta que você pode me fazer. É difícil falar a mais interessante, a que eu mais gostei, a minha favorita. Eu vou falar um pouco de cada uma. Primeiro, em relação à Copa do Mundo, para mim foi o ápice até hoje da minha carreira profissional, cobrir a Copa do Mundo, sem dúvida alguma, um mega evento, cheio de gente importante, cheio de história para contar, tanto do ponto de vista do esporte, do futebol, né? Afinal de contas era uma Copa do Mundo de futebol, mas também da política, porque política e futebol se misturam demais, demais. No Brasil, como tem uma bancada da bala, uma bancada do boi, a bancada da Bíblia, tem também a bancada da bola. Tem políticos ali que representam interesses de time de futebol. Isso aqui só trazendo um exemplo local, mas a mistura ela é internacional. Inclusive, Copa do Mundo do Catar em 2022, eu quero estar lá, é puramente relações internacionais e futebol. É o exemplo mais clássico. A gente pode até depois, se for o caso, fazer uma outra live para falar sobre isso. Mas, enfim, a estreia da Copa do Mundo foi Rússia e Arábia Saudita. Vladimir Putin e Mohammed bin Salman sentados um do lado do outro. São duas pessoas super importantes. Então,
mesmo sendo um evento de esporte, tinha muita coisa para falar sobre política internacional. Foi uma experiência maravilhosa para mim, a melhor até hoje na minha carreira. Em relação às viagens, aqui eu vou ressaltar o ponto de poder viajar a trabalho. Porque você falou aí o número de países que eu já fui e tal. Claro, cada um, eu fui em alguns por turismo mesmo, eu fui em alguns para fazer o trabalho voluntário, eu fui em alguns para estudo e eu fui em alguns para trabalho. Eu já fiz reportagens em, se eu não me engano, 8 países de quase todos os continentes, menos a Oceania. Vou falar um pouco sobre eles e qual foi o contexto. No caso da Argentina, que trazendo primeiro para o continente americano, nas Américas eu fui para a Argentina 2 vezes para fazer reportagem. A primeira, logo depois da eleição do Maurício Macri, já há alguns anos, e a segunda no ano passado para falar sobre estudantes brasileiros em universidades argentinas, que são muitos, principalmente em medicina. Na Colômbia, eu fui para Medellín falar sobre como a cidade se reconstruiu depois da morte de Pablo Escobar, depois do enfraquecimento dos cartéis, como Medellín hoje, na verdade, é um exemplo de como enfrentar a criminalidade e de inclusão social das pessoas também. Isso, na verdade, eu até acho interessante, porque Medellín é um exemplo ainda mais próximo da nossa realidade. Às vezes a gente pensa, vou ver o que a Europa está fazendo, mas não, tem um exemplo aqui do nosso lado que deu muito certo, Medellín. Fui para Cuba, mandaram para Cuba, né? O pessoal falava, mas eu fui para Cuba e foi, na verdade, uma experiência muito interessante, porque foi logo depois da reaproximação Estados Unidos-Cuba, ainda durante o governo Barack Obama, da época da reabertura da embaixada dos Estados Unidos em Havana. Então eu pude conversar com cubanos na rua sobre isso, né? Então no continente americano foi isso. Na África do Sul eu também fiz reportagens sobre como aquela história, né, de não esquecer o passado para não repetir no futuro. Eu falando aqui da questão do apartheid, mostrar como eles usam o apartheid, por exemplo, no turismo e conseguem ganhar dinheiro por meio do turismo. Por exemplo, a prisão onde o Nelson Mandela ficou preso durante vários anos, uma atração turística na África do Sul. Fui ali do lado também, na Suazilândia, um país que faz fronteira com a África do Sul. Fiz uma reportagem sobre AIDS, porque a Suazilândia é o país proporcionalmente com o maior número de infectados pelo vírus da AIDS. No continente africano foi isso. Na Índia também, nessa época que eu fui fazer o voluntariado, eu aproveitei também para fazer uma matéria, falar sobre o boom econômico da Índia, dos últimos anos até hoje, principalmente na área de tecnologia. A gente às vezes perde um pouco essa noção, mas hoje o CEO da Alphabet, que é a empresa que controla o Google, é um indiano, Sundar Pichai. Ou seja, um indiano comanda o Google, uma empresa americana, certo? Então a Índia tem uma relevância muito grande. Na Ásia foi isso, e na Europa, além da Copa do Mundo, eu fui também para a Alemanha, isso em 2015, no auge da crise dos refugiados. Eu fui ver em Munique como eles estavam sendo recebidos, conversei com vários refugiados, também foi super interessante, e nesse caso é até interessante também falar, porque eu, de alguma forma, em alguns momentos, eu deixei o papel de repórter e virei um ajudante, porque eu falo alemão, e na verdade todos esses refugiados que chegavam lá não sabiam falar alemão. Uhum. E alguns falavam inglês, por exemplo, tinha alguns do Paquistão, que foi uma colônia britânica, então tinha alguma noção de inglês, eu conseguia me comunicar com eles em inglês, e por falar alemão eu conseguia apontar direções para eles, aonde eles deveriam ir e tal. Então isso também volta um pouco para aquilo que eu falei de ter contato com gente. Eu estava ali fazendo uma reportagem, mas eu tirei um pouco do tempo da minha reportagem para ajudar as pessoas também. Isso é muito importante. Uhum. E sobre a questão dos embaixadores, eu vou tentar ser rápido aqui para contar uma história sobre o caso do embaixador de Israel que eu entrevistei. Bom, eu já entrevistei de Israel, do Irã, da Síria, do Líbano, da Rússia, da França, da União Europeia, de Belarus, enfim, de vários países. O que eu mais entrevistei foi o de Israel. Eu tive ao todo 3 contatos com ele, e o primeiro foi no curso de Relações Internacionais da PUC. No segundo semestre de 2017, ele foi dar a palestra da aula inaugural. Uhum. Eu fui, inclusive, o mestre de cerimônias.
e depois eu fiz uma entrevista com ele. E ali eu mantive contato com a assessora de imprensa do embaixador, que alguns meses depois me chamou no WhatsApp para me convidar para uma missão que o embaixador faria a Goiás durante 3 dias nas cidades de Rio Verde, Jataí e Goiânia. Eu fui para essa missão, eu fui o único jornalista que acompanhou o embaixador durante todo o tempo. É claro, em cada cidade tinha ali a imprensa local, mas eu fui o único que fiquei com ele durante todo o tempo, inclusive no mesmo hotel, na mesma comitiva, acompanhando as mesmas visitas aos mesmos empresários. Então, eu consegui ali com ele ter um contato muito bom. E eu lembro direitinho quando eu fui me reapresentar ao embaixador, quando eu reencontrei com ele durante essa missão já em Rio Verde, na hora que ele me viu, ele olhou assim para mim: ah, você que era o jornalista que estava me perguntando sobre os palestinos, né? Então, assim, porque eu tentei apertar ele um pouco em algumas perguntas e ele não esqueceu disso. Algo talvez que com certeza é o fato de ter feito RI me ajudou a ter essa noção de conflito israelo-palestino e poder fazer as perguntas corretas para ele. Nessa mesma viagem, isso foi em janeiro de 2018, ou seja, antes das eleições, antes do Bolsonaro ser presidente. Naquele momento já era depois do Trump ter pelo menos anunciado que queria mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Não lembro se ele já tinha mudado, mas ele já tinha pelo menos feito um anúncio. E aí eu perguntei para o embaixador se ele trabalharia para o Brasil também fazer essa mudança. De novo, antes de Bolsonaro, antes das eleições. Ele falou que sim, que ele gostaria muito que isso acontecesse, isso em janeiro, quando ninguém falava disso ainda. Quando veio as eleições, quando veio o Bolsonaro, ele foi, e esse tema foi um tema muito debatido, algo que eu já tinha falado há algum tempo, né? Então, de novo, o fato de ter feito RI com certeza me ajudou a ter algumas noções de fazer essas perguntas. E aí o terceiro contato, na verdade, foi menos como repórter, mas como um convidado, porque naquele mesmo ano, 2018, eu fui convidado de novo pela assessora de imprensa, com quem eu mantive um bom contato, para uma festa na Embaixada de Israel em Brasília, para comemorar, se eu não me engano, era o 71º, talvez, ano de existência de Israel. E ali, o embaixador Yossi Shelley e Bolsonaro sentados lado a lado. Isso antes, de novo, das eleições. Então, ali a gente já conseguia ver que teria uma aproximação muito grande. E isso é muito nítido hoje. Quando você entra no Instagram do embaixador, você vê que ele posta fotos com a família do presidente, com o filho, com o Eduardo Bolsonaro, com a esposa dele. Então, ali eu já conseguia ver um pouco disso, né? E, sem dúvida, o fato de ter feito o RI me ajudou demais para poder ter esses olhares específicos. Uhum. Nossa, que interessante. Seu currículo é muito interessante, todas essas experiências, tudo muito legal de escutar. E quais são as experiências que você quer ter? Quais são seus sonhos, projeções de carreira? O que você pode contar pra gente? Porque eu sei que você falou que umas coisas vão ficar ainda guardadas, mas uma palhinha. Na verdade, o que vai ficar guardado é só um projeto que eu estou organizando ainda. Eu espero em breve poder dar mais detalhes e eu acho que vai ser interessante para vocês, estudantes de Relações Internacionais da PUC, especialmente também, mas não só da PUC, mas de todos os outros lugares aqui em Goiás. E também tem muito a ver com o jornalismo, que é o que eu sou, não sou um jornalista. Mas, enfim, tentando pensar aqui em projetos, na verdade, em projeções do que eu quero ter como um objetivo profissional, tem algo que todo mundo que é próximo a mim odeia quando eu falo sobre isso, mas que eu ainda tenho essa vontade. Já tive mais, quando eu tinha ali meus 19, 20 anos, no terceiro, quarto período da faculdade. Eu queria muito, hoje eu às vezes penso um pouco mais, só que é algo que ainda está muito presente em mim, que eu quero cobrir uma guerra. Eu quero ir para uma guerra e cobrir uma guerra. Eu quero não só cobrir um aspecto político, o que cada lado fala, o que cada político fala, mas eu quero, de novo, entrevistar gente. Quero entrevistar as pessoas que estão ali vivendo a guerra no seu dia a dia. E um outro objetivo que eu tenho é também escrever um livro, porque eu adoro escrever e eu acho que todo mundo que gosta de escrever em algum momento precisa deixar um legado, por mínimo que seja, e aí pode ser por meio de um livro. Eu não sei sobre o que, mas quero contar alguma experiência nessas áreas, talvez até mesmo um livro sobre uma experiência cobrindo guerra, talvez, né? Mas eu quero escrever um livro. Então são essas duas missões que eu tenho para mim: cobrir uma guerra e escrever um livro. Que legal, eu particularmente fico muito empolgada para ver essas coisas acontecendo com você. Vai dar tudo certo. Desculpa
desculpa te interromper, mas eu acho que vai ter que ser em breve, a questão de cobrir guerra, porque eu sei que existem muitos repórteres que cobrem guerra com família, com filhos e tal, mas eu não consigo, eu acho que eu não conseguiria ir para uma guerra deixando um filho pequeno aqui. Então eu sei que em alguns anos eu vou acabar tendo uma família, eu quero ter uma família, eu quero ter filho, etc. Então eu preciso fazer isso de cobrir guerra antes de começar a formar a família. Então eu acho que se for para ser, vai ter que ser em breve. Entendi. Então, que venha logo para você isso. Então, tá, a gente tem mais duas perguntas antes de fechar a live. Essas duas são voltadas mais para os universitários que estão assistindo a gente. Então, a primeira é: o que você fez na graduação que você acha que foi essencial para o seu desenvolvimento profissional? Bom, eu participei tanto do centro acadêmico quanto da atlética. No caso do centro acadêmico, eu fui diretor de comunicação. No caso da atlética, eu fui diretor de esportes masculinos. E aí, no caso do centro acadêmico, primeiro, foi basicamente ajudar a organizar eventos e divulgar esses eventos. Então, eu estava ali, de novo, comunicando com as pessoas, né? Essa questão que eu falei de tentar buscar habilidades comunicacionais e de organizar eventos. Foram experiências muito boas também. E, de novo, no caso da atlética, eu não sei como está hoje, mas eu suspeito que seja mais ou menos parecido, que é muito difícil formar um time masculino de qualquer esporte no curso de RI, porque não tem muita gente e é um desafio muito grande conseguir convencer os homens a jogarem. Então era algo que eu precisava fazer bastante e algumas vezes eu até acabava me excedendo um pouco, mas eu tinha essa vontade de ajudar na questão da organização do time, da atlética, e isso também contribuiu. São coisas pequenas porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas tendo um pouco de preconceito com a atlética, é só festa e tal, mas, por exemplo, no meu caso, ajudando em esportes, eu acho que isso foi fundamental. Fundamental. E, além de ter participado de CA e de atlética, tem uma outra coisa também que eu nutri durante a minha graduação, que eu deixo já como uma sugestão para qualquer estudante, que olhar para os seus professores com outro olhar. Não só como professor, que já é muita coisa, professor já é muita coisa, é algo super importante, mas olhar para os seus professores também como contatos. Porque isso eu falo não só no caso de RI. Eu sei de professores que são consultados por empresas para sugerir, para indicar alunos para estágio. Então, no caso do estudante, você ainda não tem uma rede de contatos muito grande, você ainda não foi para muitos eventos, o professor é o contato mais fácil. Então, olhe para o professor também como um possível contato profissional, certo? E eu, por exemplo, no meu caso como jornalista, eu olhei também para os professores não só como um contato profissional, mas também como fontes para fazer entrevista. Eu já entrevistei, por exemplo, o professor Giovanni, sobre um ataque cibernético que ocorreu em 2017. Já entrevistei o professor Danilo Alarcon sobre o Oriente Médio. Já entrevistei o professor Paulo Henrique Faria Nunes sobre direito internacional, mais especificamente sobre referendos separatistas. E no caso da professora Daniele Wood, que inclusive a Carol citou na aula de ontem, porque foi a Dani, professora, que divulgou primeiro lá no curso, lá no grupo do curso no Facebook sobre o estágio na UEA. Eu e a professora Dani, nós hoje temos uma parceria. A gente deu um curso em conjunto, um curso online, sobre política internacional em tempo de coronavírus, em julho, já que vou adiantar fazer o meu jabá, que a gente vai dar agora em outubro e novembro um curso sobre eleições nos Estados Unidos. A gente deve divulgar já semana que vem. Então, hoje a Dani, que foi a minha professora, ela é a minha parceira, certo? Então, a gente está, em outras palavras, ganhando dinheiro junto. Claro, ainda é muito pouco, a gente está começando, teve só um curso, vamos ter só o segundo agora, a gente está criando ainda algo, mas eu acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo. E além dos professores, olhe também para os seus colegas como contatos, não só como colegas, mas também como contatos. Eu dou aqui um exemplo. Quando eu estava no jornal Opção, surgiu uma vaga de repórter. E eu falei para um amigo meu, eu falei assim, olha, surgiu uma vaga, inscreva-se caso você tenha interesse, porque eu sabia que ele queria trabalhar em redação de jornal. E ele olhou a vaga, obrigado e tal, mas ele falou assim,
eles estão pedindo um registro de jornalista. De novo, entra naquela discussão de diploma que eu falei, que não vamos entrar nisso agora, mas que não precisa, né? Basicamente, não precisa de registro, não precisa de diploma. Ele falou assim, eu não tenho registro ainda. Eu falei para ele, olha, primeiro, o registro não é o que vai te definir se você é bom ou se você é ruim. E segundo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão mandar currículo mesmo sem ter o registro. Então mande mesmo assim. Aí, quando ele mandou, eu avisei a pessoa que estava responsável pela seleção do novo profissional e falei, olha, um amigo meu me mandou, um amigo meu mandou o currículo. Aí esse meu colega do jornal que perguntou, que estava, na verdade, ali fazendo essa seleção, ele me perguntou, ele é bom, ele é experiente, ele conhece, assim, olha, ele ainda é jovem, com certeza não está 100% preparado, mas ele com certeza também está disposto a aprender. Então faça entrevista, julgue você se vale a pena ou não. O que aconteceu? Ele foi contratado. E até hoje ele está no jornal. Ou seja, foi por meio de um incentivo de um colega, uma indicação também, porque eu falei para a pessoa que estava ali fazendo aquela seleção daquele emprego, ele conseguiu esse emprego que está lá até hoje. Então olhem também não só para os professores, mas também para os colegas como possíveis contatos. A pessoa que senta ao seu lado na sala, agora não porque está virtual, né, mas a pessoa que senta ao seu lado na sala, ou a pessoa que senta do outro lado da sala, ou na outra sala, pode eventualmente ser um parceiro de trabalho daqui a alguns anos. Então, olhe também para as pessoas dessa forma. Com certeza. Acho interessante você falar do networking, né? Dessa coisa de fazer contatos, que todos os nossos convidados nessa semana falaram sobre Essencial. isso. E nossos professores, né? Eu vi que a Loura, semestre passado, também falavam isso o tempo inteiro pra gente. É uma coisa que está sempre em destaque, né? Para o internacional. Essencial, sem dúvida. Então, nossa última pergunta é: qual um conselho que você tem para dar para internacionalistas que estão entrando no mercado de trabalho? Não vou dar só um, vou dar alguns, certo? Primeiro, eu já dei alguns aqui durante a nossa live, eu falei sobre a questão de ter o contato com o professor e com os colegas, a questão de ter contato com gente de verdade, não só escritório, não só pessoas importantes, mas ver as pessoas ali na realidade, no dia a dia da rua mesmo. Tem algumas outras dicas. Primeiro, eu falei bastante aqui sobre relações internacionais e comunicação, como essas duas áreas elas se complementam. Façam cursos livres, façam cursos de curta duração, ou até mesmo depois da graduação, façam pós-graduação na área de comunicação. Eu acho que vai enriquecer demais. E eu não estou falando em jornalismo, porque é algo muito específico, mas, por exemplo, em marketing. Porque hoje, cada vez mais, é importante o profissional saber vender alguma coisa. Então, faça em marketing que seja, certo? Então, faça cursos, sejam cursos de curta duração ou pós-graduação, mas busquem isso também na área de comunicação. Em relação a um outro aspecto na questão de viagens, eu também recomendo fugir um pouco do tradicional. É claro, todo mundo quer fazer um mochilão na Europa e tal, mas faz esse mochilão na Ásia, faz esse mochilão na Tailândia, na Singapura, na Malásia, no Vietnã, Camboja, conheça lugares diferentes. É muito mais barato, vai por mim. Eu não estou exagerando. No Egito e na Índia, eu tinha uma média de custo diário, contando alimentação, acomodação e transporte, de 10 a 15 reais por dia. É nada, é nada. Isso nos Estados Unidos, em Nova York, em Paris, em Londres, é claro que é caro. Mas vai para outros lugares, fuja do normal. Vá conhecer outros lugares, porque o mundo está mudando, certo? O mundo está mudando. Não só do ponto de vista político, como também do ponto de vista cultural. As pessoas estão cada vez mais fazendo yoga, que é algo da Índia. As pessoas estão cada vez mais ouvindo K-pop, que é algo da Coreia do Sul. Meu computador é de uma marca sul-coreana, meu celular é de uma marca chinesa. Carros sul-coreanos, carros japoneses, enfim. As pessoas estão comendo cada vez mais comida japonesa. Então, a questão cultural está muito forte. Então, entenda isso, entenda esse fenômeno. Fuja do tradicional de Europa e Estados Unidos e faça também viagens para outros lugares, não só a Ásia, mas também a África e a América Latina, que a gente às vezes vira muito as costas aqui no Brasil, mas que para a gente no Brasil é muito importante também. Além disso, linkando com a questão de networking que você falou, eu recomendo que vocês façam também um cartão de visitas, certo? Aqui esse é o meu, tem na frente o meu nome, o que eu sou,
número de telefone, a cidade, o e-mail. De um lado em português, do outro lado em inglês, porque profissionais de relações internacionais vão lidar com pessoas que falam outros idiomas, que não são brasileiros e tal. Então é importante ter um em português e um em inglês. Então faça frente e verso. Tenha isso, nome, o que você faz, e-mail, telefone e cidade. O que você faz, no caso, pode colocar lá, estudante de relações internacionais, isso já conta. Isso aqui abre muita porta, vai por mim. Quando vocês vão a qualquer evento, entreguem isso para o maior número de pessoas possíveis, porque um dia essas pessoas podem se lembrar de você, certo? Então, na questão de networking, isso aqui é muito importante. E eu também recomendo que vocês foquem em alguma região específica do mundo para chamar de sua, para falar, sou especialista nessa região. Eu, por exemplo, desde a graduação, claro, foi uma questão do momento, porque estava muito em alta a guerra da Síria, a crise de refugiados, mas eu passei a ter um desejo muito grande de conhecer mais sobre o Oriente Médio. Então eu passei a estudar mais sobre o Oriente Médio, a ler mais sobre o Oriente Médio. Então foquem em uma região, porque isso pode ser muito importante. Aí você pode focar na região por gosto mesmo, eu gosto de tal região, então vou estudar sobre isso. Ou então você pode focar nessa região pensando já em trabalho. Por exemplo, Goiás tem muito negócio com países do próprio Oriente Médio. Então, entender sobre o Oriente Médio é importante também no ponto de vista do comércio exterior, porque a gente exporta bastante para o Oriente Médio, também a China. Então, vou pensar sobre China, vou estudar sobre China, pensando também numa questão profissional. E aí, algo que é muito importante também, aí eu já encerro, estudar por gosto. É muito bom. Porque eu entendo que muitas vezes vocês podem pensar que tanto de texto para ler nessa aula, que aula chata, etc e tal, porque muitas vezes são coisas que vocês são obrigados a ler. Quando você pensa, eu vou estudar sobre o Oriente Médio, por exemplo, você vai buscar os conteúdos por conta própria. Então você vai estudar porque você quer. Isso faz muita diferença. Quando você entende o que você se propôs a entender, a cabeça muda. Vai por mim. Quando eu entendi o que era o Islã, e para o Oriente Médio entender o que é o Islã é essencial, assim como para a China entender o que é o confucionismo é essencial, quando eu entendi o Islã, tudo mudou. Quando eu entendi quem foi Maomé, onde Maomé estava, em que ano foi aquilo, onde ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, como foi a pregação logo depois dessas revelações, as pessoas perseguiram Maomé, ele teve que fugir para Medina, aí começou o ano islâmico. Quando eu entendi isso, tudo fez sentido. E quando eu passei a fazer reportagens sobre terrorismo, sobre Al-Qaeda, sobre Estado Islâmico, eu entendia porque o que essas pessoas estavam falando estava errado, porque eu sabia o que era o Islã, porque eu tinha essa noção. Algo que eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi sobre o Islã na faculdade, eu aprendi porque eu quis ir atrás, porque eu achei que, para mim, como jornalista, isso ia ser importante saber sobre isso. Marcelo, muito obrigada por aceitar esse convite, por falar tudo que você disse pra gente, foi muito enriquecedor. Foi ótimo. Meu Deus, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo, todo mundo que assistiu as nossas lives durante a semana. A gente espera que tenha sido construtivo e produtivo para vocês. Então, vou passar a palavra para o Marcelo para ele despedir de vocês, né? Fernanda, antes de terminar, eu só queria dar algumas sugestões aqui também. São sugestões de livros na área de jornalismo e relações internacionais. Porque, como eu falei, é uma matéria que ainda não existe no curso. Eu até proponho, eu faço aqui como sugestão que se inclua essa matéria na grade, mas quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre livros, sobre assuntos da área, eu vou aqui trazer alguns, na verdade, 12 livros. Eu posso até depois tirar uma foto para vocês postarem no perfil aí de vocês, como sugestões. Eu não sei se aparece para vocês ao contrário. Esse aqui é um clássico, jornalismo internacional, bem fininho, lê rapidinho, certo? Esse daqui também, ainda um pouco sobre teoria, correspondente internacional. Esse tem o mesmo título, no início dele ele é muito acadêmico, mas no final a autor entrevista correspondentes, tanto do século passado, como correspondentes atuais, então mostra como a profissão mudou durante a era digital. Esse daqui é mais específico ainda sobre correspondente de guerra, histórias incríveis de repórteres brasileiros que foram cobrir guerra.
Esse daqui é mais geral, assim, sobre correspondentes da Globo. É um livro da editora Globo, com histórias, enfim, é algo mais genérico. Esse daqui é do Lorival Santana, que inclusive ele é de Goiânia. Hoje ele é comentarista de política internacional da CNN Brasil e já fez reportagens em mais de 70 países, inclusive guerras. Chama Minha Guerra contra o Medo. Ele fala como não ter medo em uma guerra, né? Porque é essencial. É um baita jornalista e é de Goiânia. Esse daqui chama Our Women on the Ground. São histórias de jornalistas árabes que trabalham no mundo árabe, que é a região mais desafiadora para ser jornalista no mundo, ainda mais sendo mulheres. Esse daqui chama Lua de Mel em Kobani. Ele, na verdade, é uma história, mas é uma história que só virou livro porque essa jornalista, a Patrícia Campos Mello, que é da Folha de São Paulo, ela foi cobrir a guerra da Síria e ela se deparou com uma história de amor. Aqui fala, uma história de amor improvável em meio à barbárie da guerra da Síria. E isso mostra um pouco sobre o que eu falei de ter contato com gente, né? Ela foi cobrir guerra, acabou cobrindo uma história de amor. Esse daqui é um livro sobre Al Jazeera. Tem um outro livro do mesmo título, da capa vermelha, eu não li ainda, mas esse da capa azul eu recomendo. Aqui mostra muito jornalismo e relações internacionais. Al Jazeera é do governo do Catar. Tem muitos veículos que são de governos, que são veículos públicos. A BBC é do governo britânico. A Deutsche Welle é do governo alemão. A RT é do governo russo. E eles usam isso como um instrumento de soft power, por exemplo. Então é importante saber como isso funciona. Esse daqui é surreal. My Journey into the Heart of Terror, do jornalista alemão Jürgen Todenhofer. Ele foi o primeiro jornalista ocidental a entrar nos territórios ocupados pelo Estado Islâmico e sair de lá com vida. Certo? Ele foi lá, entrevistou terroristas e voltou de lá com vida. Foi o primeiro ocidental a fazer isso. Esse daqui chama O Silêncio contra Muammar Gaddafi, Andrei Neto. Foi correspondente do Estadão por muito tempo em Paris e hoje ele abriu um negócio próprio, chama Headline. Ele foi cobrir a Primavera Árabe na Líbia e ele foi preso pelo governo do Muammar Gaddafi. Inclusive, vale a pena ler o livro para entender como a Petrobras, que na época atuava na Líbia, eu não sei se hoje ainda atua, que a Líbia virou um caos, mais do que já era, como funcionários da Petrobras ajudaram o Andrei Neto a ser solto da prisão lá na Líbia por parte do governo do Muammar Gaddafi. Então, histórias de jornalistas, né, cobrindo guerras e muito a ver com a temática de política internacional. E por fim, esse daqui, Diário de Bagdá, é um livro raro até, você só acha em sebo. Ele é um livro que mistura texto e foto, inclusive é escrito pelo Sérgio Dávila, pelo Juca Varela. Sérgio Dávila, hoje, ele é o manda-chuva da Folha de São Paulo, é o principal, a principal pessoa da Folha de São Paulo. Na época ele era correspondente, foi cobrir a guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos no Iraque. E o Juca Varela é fotógrafo, hoje eu acho que está na Agência Brasil. E o curioso aqui, no livro do Lorival Santana, Minha Guerra contra o Medo, ele conta, porque o Sérgio Dávila e o Juca foram os únicos jornalistas brasileiros a terem conseguido visto para cobrir a guerra do Iraque. E o Lorival, inclusive, ele queria cobrir a guerra do Iraque, mas ele não conseguiu visto. O Sérgio Dávila e o Juca conseguiram, segundo o livro do Lorival, porque eles chamavam o Saddam Hussein de ditador. E aí, quando eles foram pedir o visto na embaixada do Iraque, em Brasília, o embaixador disse para eles, olha, eu sei que a Folha chama o Saddam de ditador, então eu vou dar o visto para vocês irem lá e ver que ele não é o ditador. Versão do embaixador, né? Quem concorda, quem quiser, enfim, eu acho que ele foi um ditador, mas só conseguiu, veja só, eles só conseguiram o visto, foi o único jornalista brasileiro a conseguir o visto para cobrir a guerra do Iraque, por causa de uma palavra, porque eles chamavam Saddam Hussein de ditador. Enfim, foram esses 12 livros. Eu posso fazer uma foto, mandar para você depois, para vocês postarem, para quem tiver mais interesse. E, Fernanda, agradeço demais pelo convite. Foi muito bom falar com vocês. Espero que o pessoal também depois possa acompanhar com mais calma no feed do @Relações Internacionais PUC-GO, né? E a gente vai se falando. Estou sempre aberto, disposto a fazer qualquer tipo de iniciativa com vocês. Eu acho sempre muito prazeroso conversar com estudantes. E em breve, semana que vem, tem a divulgação do curso sobre Estados Unidos.
E um pouco depois, talvez ali no início do ano que vem, eu falo um pouco mais sobre esse projeto. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês também. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigada, Marcelo. Deixa a gente a par desse projeto, viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Tchau. Deixa eu só te confirmar aqui uma coisa. Para encerrar, onde eu vou? É só Você você sabe? ir no X, que é em algum canto aqui, acho que aqui na tela, lá em cima. Ah, Aí vai entendi. Ok, aparecer achei. enviar vídeo. É, Ok, beleza. beleza. Tchau. Tchau, tchau.